O plenário do Senado deve analisar ainda hoje o decreto de intervenção federal no Rio de Janeiro. A repórter Natália Mendes está lá e traz ao vivo as informações sobre a votação dessa medida. Oi, Natália, boa noite. Boa noite, Catiúcia. Boa noite, Pedro. Pois é, essa sessão estava marcada para começar às 6 da tarde, foi adiada para as 7 e deve começar agora, já que a sessão que estava acontecendo do plenário, a sessão do Congresso Nacional estava acontecendo para analisar vetos presidenciais e outros projetos, acabou de acabar. Então, essa sessão lá no Senado, essa discussão vai começar em alguns instantes. A expectativa é, pelo menos 41 senadores precisam marcar presença para que essa votação aconteça e se uma maioria simples for favorável ao texto, o decreto está aprovado. Vale lembrar que essa intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro já está valendo desde a sexta-feira passada, mas para ela continuar em vigor, ela precisa ser aprovada pelas duas casas aqui no Congresso Nacional. Na prática ainda existem algumas dúvidas de como as forças de segurança vão atuar lá no Rio de Janeiro. Ontem o ministro da Defesa, o Raul Jungmann, falou que poderiam usar mandatos coletivos de busca e apreensão. Mas hoje a Ordem dos Advogados do Brasil afirmou que esse instrumento é inconstitucional. Então, o ministro da Justiça, depois de uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e outras autoridades federais, descartou essa ideia. Não há mandato coletivo, há mandato de busca e apreensão, que conforme a operação se dedicará a um número maior de pessoas. Mas concordamos com o critério de que é preciso garantir o devido processo legal, é fundamental garantir os direitos e as garantias postos na Constituição, e esse é o grande norte, fazer tudo conforme a Carta de Direitos Individuais. A intervenção federal não suspende nenhum direito fundamental. Portanto, todas as ordens judiciais necessárias para a execução da intervenção obedecerão esses princípios constitucionais fundamentais. E ainda falando sobre o Rio de Janeiro, hoje 11 pessoas foram presas em uma ação das Forças Armadas. Os militares estiveram numa favela conhecida por ter traficantes que chegavam a atirar contra um quartel da Marinha. Você vai ver agora na reportagem do Maurício de Almeida. Homens das Forças Armadas e da Polícia do Rio cercaram a favela Kelsons, na zona norte da cidade, no início da manhã. O objetivo era combater o tráfico de drogas. A comunidade fica ao lado do Centro de Instrução Almirante Alexandrino, a maior unidade de formação de soldados, cabos e sargentos da Marinha. Segundo relatos de militares, tiros disparados por traficantes na favela Kelsons já atingiram o quartel. Na operação de hoje, carros, motos, vans e pedestres foram revistados. Alguns moradores ficaram assustados. A gente fica meio com medo, né? Ficar com um negócio acontecendo, já com medo de sair e vir, né? Ainda mais eu volto de noite, trabalho parte da tarde. É meio perigoso, né? Segundo o Comando Militar do Leste, a operação não tem prazo para terminar e já estava programada antes do decreto da intervenção na área da segurança do Rio de Janeiro. Não existiam mandados de prisão para serem cumpridos. De acordo com as Forças Armadas, a intenção principal era mostrar presença e ocupar o território. Hoje as Forças Armadas também montaram bloqueios em diversas estradas federais do Rio de Janeiro, em mais uma operação de rotina. Enquanto os militares combatem o crime organizado, um sargento do Exército foi assassinado em um arrastão que aconteceu na antiga rodovia Rio-São Paulo, na altura de Campo Grande, zona oeste da cidade.